De volta com programação nacional. Inclusão de pessoas com deficiência é o assunto do nosso programa de hoje, nesse Setembro Verde. Eu vou localizar bem a data da gravação desse programa, porque é importante a gente falar desse Setembro Verde, Setembro da inclusão de pessoas com deficiência. Estou aqui com Célia Leão, Edson Manzano participando no programa. Gente, eu vou chamar uma matéria falando da campanha de vacinação, depois a gente volta falando desse assunto. Então, confira a matéria. Lidier, mãe de Ana Lídia com 9 meses e de Esther com 8 anos, acordou cedo para trazer as filhas ao posto de saúde. A pequena Ana veio tomar a vacina contra a febre amarela. A mamãe Lidier faz questão de manter a vacinação das duas em dia. Nunca deixei atrasar nenhuma vacina, até dessa que tem 8 anos, sempre em dias. Mas nem todo mundo tem o cuidado de Lidier, e é para estimular os pais a levar os seus filhos aos postos de saúde e pôr em dia a carteira de vacinação que o governo federal está lançando uma campanha nacional. Este ano, a ação será voltada para crianças menores de 5 anos e pessoas com idade entre 9 e 15 anos. A campanha vai incluir pela primeira vez todas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para esse público, como, por exemplo, a imunização contra HPV para meninas. Para imunizar as crianças, o Ministério da Saúde enviou mais de 19 milhões de doses extras das 14 vacinas para os postos de saúde de todo o país. Serão cerca de 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde envolvidos nos 12 dias de mobilização. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações distribui por ano cerca de 300 milhões de imunobiológicos. Todas essas vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são fundamentais na prevenção contra doenças. É isso mesmo, Edson. Você, presidente da Santa Casa, aliás, superintendente, presidente da APAI. Nesse Setembro Verde, essa campanha é recorrente? É recorrente, sim. A prevenção, conforme você viu aí na matéria, ela tem tudo a ver para que a gente diminua os trabalhos que nós fazemos hoje de reabilitação. Por que, Edson? Explica pra gente. Assim. Como o próprio nome diz, a prevenção. Se você toma o cuidado de uma vacina como essa, através de um movimento como esse, por parte do governo, ou de um movimento de uma ONG, como lhe falei há pouco, do Rotary Club, por exemplo, que é a maior autoridade mundial na erradicação da paralisia infantil. Eles arrumam recursos para erradicar no mundo a paralisia infantil e têm obtido o sucesso. Então, você evita que novas pessoas tenham deficiência física, porque se a pessoa vir a ter deficiência física, ela vai ter que passar por uma entidade, uma instituição igual a PAI, para entrar na reabilitação. Como a Célia Leão explicou na prática o que é a reabilitação, exato. É importante que você saiba, que todos que estão ouvindo saibam, que a reabilitação ela tem início, meio e fim. Ou seja, nós vamos pegar uma pessoa com a deficiência por vítima de um acidente ou por um nascimento, seja qual for o motivo, através de uma equipe multidisciplinar, que isso não é barato, é caro. Você tem que preparar essa pessoa, fazer ela se aceitar, a família se aceitar, para ela enfrentar as adversidades da vida, as restrições de acessibilidade, de mobilidade, para ela se sentir hoje tão bem como a Célia se sente, que é uma pessoa, é um exemplo de reabilitação. Sim. Ok? Uhum. E é isso que nós temos que fazer. Agora, todo esse processo, é importante que todos estejam ouvindo, isso é muito caro. Então, a prevenção é tudo. O uso do cinto de segurança, que só funcionou quando houve a multa, exato. Porque senão ele não funcionava. Parece que não aprendemos. Exato, você não faz certo. Parece que as coisas no Brasil tem que ser tem que doer no bolso, na expressão popular, né? Uhum. Os automóveis hoje, eles saem com mais airbags. A minha filha, semana passada, deu perda total no carro dela e não aconteceu absolutamente nada. E no do menino também, perda total. Graças a Deus. Então, isso é prevenção. A vacina é prevenção. Você, quando nasce uma criança, ao hospital, como a Santa Casa, fazer os exames necessários para ver se ele tem alguma doença base
que com uma estimulação precoce ou com uma vacina resolva o problema. Nós temos lá na PAI, nenenzinho recém-nascido, 1 mês, 2 meses, até pessoas de 64 anos. Contempla todas as fases. Contempla, porque se você pega um deficiente intelectual, uma pessoa física no começo e dá o devido acompanhamento, você consegue fazer o que nós fazemos com muito sucesso na PAI, que não é a inclusão social sim, mas no trabalho. A gente consegue pegar uma pessoa com deficiência e inserir ela no mercado de trabalho. Ou seja, ele passa também a participar integralmente da sociedade, porque não é só uma inclusão das pessoas acharem ele legal e vem aqui, não. É de exercer uma profissão. Isso, ele exerce uma profissão, ele tem o seu rendimento, ele se sente útil, ele é importante para a sociedade e mais do que isso, ele muda o ambiente de trabalho. Quando você tem uma pessoa com deficiência no seu ambiente de trabalho, ele cria uma harmonia no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho fica mais leve, as pessoas aprendem a trabalhar com aquela diversidade, com aquilo que é diferente, a aceitação ocorre. Nós temos lá hoje na Santa Casa 4, eu chamo de crianças, porque para mim sempre vai ser crianças, mesmo essas de 64 anos. Carinho de pai também. Carinho de pai. Nós temos uma trabalhando na farmácia, um na cozinha, nós temos um na recepção e o outro na limpeza. Então trabalha, é digno, ele vai buscar o seu sustento. Agora, tudo isso que vocês já vêm falando comigo desde o primeiro bloco, faz parte e precisa passar por uma esfera da sociedade, que é a educação, né? A educação formal também. Vamos acompanhar uma conversa que a nossa repórter Renata Santos teve com uma doutora em educação, ver o que ela fala sobre isso. E para dar mais detalhes sobre esse assunto de inclusão social, eu falo agora com a professora Maria Tereza Egler Mantoan. A professora Maria Tereza é pedagoga, mestre e doutora em educação. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, para a gente começar, as escolas públicas e particulares estão recebendo as matrículas dos alunos sem resistência? Nas escolas públicas não, mas em algumas escolas particulares ainda existe uma certa resistência. Tanto que foi preciso chegar até o Supremo, casos como esses de se negar a matrícula de pessoas com deficiência em escolas particulares, para que a gente conseguisse que a inclusão se desse não apenas em escolas públicas, mas também em escolas privadas. Mas por qual motivo acontece Eles essa alegam resistência? que é uma despesa muito grande, que os pais, então, teriam que pagar a parte para que esses alunos pudessem frequentar a escola. Quando a gente fala em professor, né, no caso a atuação do professor na sala de aula, o professor ele recebe alguma formação para desenvolver um trabalho com esse aluno deficiente? Na verdade, o professor da sala de aula, ele recebe esse aluno como um aluno sem problema algum, porque cada um de nós tem as suas diferenças, as suas capacidades, e então ele não deve ter uma formação específica. Ele tem que ser um bom professor, ele tem que ter altas expectativas em relação a todos os alunos e principalmente não considerar que os alunos com deficiência são os únicos diferentes. O professor de educação especial, ou melhor dizendo hoje o professor de atendimento educacional especializado, AE, esse tem que ter uma formação e já está recebendo. Nós já temos muitos professores que estão formados em nível de pós-graduação lato sensu, e esses professores estão na escola para eliminar barreiras comunicacionais, barreiras físicas e barreiras que a própria deficiência impõe a essas pessoas, ensinando conteúdos que não são os conteúdos escolares, mas conteúdos como, por exemplo, leitor de tela, como usar um leitor de tela, sistema Braille, usar aparelhos ópticos e não ópticos para enxergar melhor, como usar comunicação alternativa aumentativa, enfim, que são conteúdos que não são da sala de aula e que ele precisa saber para ele poder ensinar esses alunos e para que esses alunos tenham condição de agir mais autonomamente na sala de aula junto com os demais colegas. E isso acaba então sendo um desafio, né, perante ao ensino atual no Brasil, não é mesmo? Sim, porque a inclusão ela veio justamente fazer
com que a educação especial perdesse esse caráter, essa natureza de substituir o ensino comum para as crianças que são público-alvo da educação especial, crianças com deficiência, crianças com transtornos do espectro autista e até crianças com altas habilidades, superdotação. A presença desses alunos nas escolas são um verdadeiro desafio para que a escola se transforme. Então, como essa presença é maciça, nós estamos insistindo, e a tendência para isso, não é, que as escolas se reconstruam diante desse desafio, mesmo porque, tanto para as crianças que não têm deficiência, a escola já está muito ultrapassada na sua forma de ensinar, na sua forma de conceber o processo de aprendizagem, na sua forma de trazer, não é, para esses alunos a vida dentro da escola. Né? Precisa ser repensado esse formato, Sim, né? nós temos que repensar. Então, a inclusão é uma forma de provocar a escola para essas mudanças. Tá certo, professora Maria Tereza, muito obrigada por esse bate-papo, tá bom? Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, a gente fica por aqui. Obrigada, Renata Santos, pela sua contribuição e também a professora. Vocês concordam com essas colocações? Hoje a gente percebe que as escolas convencionais têm a APAE, que já é mais especializada, mas as escolas convencionais, estadual, particular, recebem crianças com deficiência. Como é que você vê? Você concorda com o que ela falou? A educação inclusiva ela é muito polêmica, né? E a gente tem que debater esse tema o tempo todo. E falar com a sociedade, falar com os profissionais da área de educação e com os governos federal, estaduais e municipais. Isso não pode deixar para amanhã. Mas só antes de falar da inclusão, eu só queria terminar com o negócio da vacina. Claro, Célia. Porque eu achei fantástica a fala do Edson, essa questão da vacina, não é? A vacina é preventiva de vida e de sequelas, porque depois você tem que cuidar. A única hora na minha vida que eu não chorava quando meus filhos choravam... 3 filhos, né, Célia? 3 filhos, Exato. de partos normais, depois de paraplégica, deu tudo certinho. Que bom. Mas a única hora que eu não chorava, quando eles choravam, é a hora da vacina. Sim. Eles choravam, eu dava risada. Porque é a hora da saúde, é a hora da vida, é a hora de garantir que aquela picada, que aquele gotinha... Porque senão a gente vai ter crianças que poderiam estar sem nenhuma deficiência, com deficiência por omissão da mãe, do pai, de alguém que cuide. Então a vacina ela é extremamente importante. Célia, antes de você entrar na minha pergunta, eu vou para um rápido intervalo. É assim, gente, não tem jeito, o tempo passa e eu volto aqui a pouquinho.